Oi, gente, boa tarde. Eu estou testando aqui se isso vai dar certo. É minha aula de sexta-feira. Eu esqueci que dia foi. Deixa eu olhar aqui no calendário. Ah, mas eu vou tentar gravar essa aula usando minhas anotações em tempo real. Se vocês tiverem, eu posso mudar a vista aqui. E, por exemplo, vocês devem estar vendo os slides da Iudete e do Diego. Eles têm esse material que já está disponível para vocês. Ah, Se for mais fácil, eu vou tentar editar o material. Aí eu faço as minhas anotações em cima dele. Mas eu queria fazer isso manuscrito para tentar deixar o mais próximo possível da aula que a gente está tendo regularmente, porque assim não tem nenhuma disruptura na estrutura das coisas. E também assim eu testo uma maneira nova de transmitir essas coisas. Ahn, então, essa é a aula, blá blá blá, cadê aqui? Foi dia 15, né? Dia 15 de maio. Então, deixa eu ver se eu consigo escrever. Isso daqui é a aula do 15 de maio, que correspondia à aula é, 31 do nosso calendário. Então, a gente já está depois no terceiro terço do curso. Então, isso daqui é a aula 31. E eu vou tentar deixar essas notas disponíveis para vocês também, se eu souber fazer isso direito. Eu estou usando uma mistura de equipamentos aqui, eu estou usando uma mesa de escrita que foi a Samara que me emprestou e eu não devolvi para ela já faz uns 6 anos, que ela me emprestou na época da pandemia. Ah, Vamos ver se vai dar certo, tem que uma hora pagar. Ela disse que não estava usando também, mas enfim, aí vocês ficam sabendo. E outra, eu estou usando aquele OBS, eu acho que o pessoal que joga videogame deve saber do que se trata. Me falaram que é o que o pessoal usa para transmitir jogo. E deixa eu ver se eu estou com a vista correta exibindo, eu acho que eu estou. E deixa eu ver se eu estou com o áudio gravando. Eu acho que tá mexendo as coisas do áudio ali. Tá, é o áudio do desktop que não tá gravando, então o áudio do microfone tá mexendo. Vamos torcer, né? Se qualquer coisa eu dou essa aula e fique em silêncio, aí eu compartilho só as notas para vocês. Então, voltando para o assunto da aula passada que a gente parou, eu tinha introduzido testes de hipótese, né? Testes de hipóteses. Ah, e a gente tinha definido uma hipótese estatística como sendo a hipótese nula deixa eu fazer um zero um pouquinho melhor. A hipótese nula é que θ pertence a um subconjunto do espaço paramétrico, θ0, contra a hipótese alternativa de que θ pertence a outro subconjunto do espaço paramétrico. E aqui é importante que esses caras sejam distintos. Né? Eu posso dizer θ é maior que zero, θ é maior que 1, θ é menor que zero versus θ maior do que zero, e isso daí tem uma união vazia, então, uma interseção vazia, perdão, e a união é todo espaço paramétrico. Não é preciso que a união seja a totalidade do espaço paramétrico, se for ótimo, mas não é pré-requisito. Tanto que hoje eu vou introduzir hipóteses simples. A gente tinha comentado por cima que uma hipótese é simples. Uma hipótese é simples se ela é do tipo H0 θ exatamente. Ok, não sei, agora mesmo não está capturando porque eu estou com o dedo em cima. Θ exatamente θ0 e uma hipótese composta é que θ. Ok, já vai começar a me irritar esse negócio. É que θ é menor ou igual que. Ok, o que eu estou fazendo de errado? Θ é menor ou igual do que θ0 ou
Outra hipótese composta, por exemplo, é que θ é maior do que θ0. Tem uma hipótese alternativa composta que eu não vou. Dificilmente a gente usa. Ok, ele não está querendo agora anotar. O que eu estou fazendo de errado? Ah, ok, voltou. Uma hipótese alternativa comum, que também é composta, é que θ é diferente de θ0. E a gente vai falar isso daqui em mais detalhes ao longo do curso. Nesse momento eu vou. Diferente significa que é diferente. Tá? Então, aqui é diferente. Testar sob. Eu estou dizendo que essa daqui já é comum ficar como alternativa, porque testar sob essa pode ser razoavelmente complicado e a gente não tem o hábito de fazer isso. Perdão, estava me hidratando. É claro, eu preciso encontrar a distribuição desses caras. Em algum momento a gente já teve uma prévia disso, no exemplo que eu dei na última aula. Então precisa ser uma hipótese em que encontrar a distribuição, quando essa hipótese for verdadeira, seja algo relativamente simples. Muitas vezes essa é a restrição de fato. A gente pode se perguntar se nossa hipótese é testável em certo sentido, a testabilidade da hipótese consiste em você conseguir, de fato, encontrar uma situação em que a distribuição da estatística do teste sobre esses casos é conhecida. Por quê? Porque, voltando no assunto aqui, que a gente já tinha apresentado em aula anterior, eu vou tomar uma decisão. A minha decisão, eu tenho duas decisões possíveis. Eu posso rejeitar a hipótese nula, ou eu posso não rejeitar a hipótese nula. Lembra que a gente nunca aceita a hipótese nula, e isso daí vem aquela questão científica da universalidade de uma proposição. A gente consegue rejeitar se encontrar um único contra-exemplo. Mas para mostrar a universalidade de uma proposição, você tem que mostrar em todos os cenários que ela é possível, e nesse caso, um experimento científico não é viável mostrar que uma lei é universal. Tá? E aqui eu tenho duas decisões e eu tenho também dois cenários possíveis. Eu tenho que a hipótese nula pode ser falsa, e eu tenho que a hipótese nula pode ser verdadeira. Verdadeira. E aqui rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa é uma ação correta. Deixa eu trocar de cor, vamos ver se vai ficar legal. E não rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira também é correta, mas em casos contrários, rejeitar H0 quando H0 é verdadeira é o que a gente chama de erro do tipo 1. E rejeitar a hipótese nula, perdão, não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa é o que a gente chama de erro do tipo 2. Tá? E a gente falou ainda na aula passada que o nosso tamanho do teste, alfa, tá feio esse alfa, vamos tentar de novo. Alfa é o tamanho do teste, ou tamanho do teste. Eu ainda estou aprendendo a usar isso daqui, então eu não está escrevendo. Ok, será que eu derrubei água aqui? Não sei. Tamanho do teste. Deixa eu mover o meu copo de água para outra direção, porque pode ter sido isso. Tamanho do teste. Isso daqui é exatamente a probabilidade de rejeitar H0 quando eu sei que H0 é verdadeiro. E aí o grande dilema, eu fico sacudindo a mão como se tivesse tinta nisso daqui, tudo bem. Verdadeiro. Oh, peraí. Verdadeira. Aula de caligrafia do professor usando um equipamento digital simultaneamente à aula. Ok, tinha um negócio de sensibilidade lá que eu estava tentando ajustar no Windows, vamos ver se funciona.
Perdão, estou me reidratando. Então, o tamanho do teste é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira. E o exemplo que eu dei na última aula, vocês ficaram um pouco é, irritados, eu acho, porque eu estava usando uma hipótese composta, e daí a hipótese nula ser verdadeira, rigorosamente o que eu escrevi aqui não é eu preciso pensar que é o supremo, na verdade. Então, se eu. Ok, como que eu apago coisa nesse negócio? Deixa eu ver se é assim, né? Acho que foi. Então, é mais fácil escrever com o mouse do que com essa caneta. Vamos lá. Isso daqui é o supremo do θ pertencendo à hipótese nula, né? Então, é a maior probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, tá bom? Então, isso está um pouco mais formal, mas é um pouco mais confuso. Então, eu vou apresentar hoje o lema de Neyman e Pearson, e o lema de Neyman e Pearson é construído exatamente sobre hipóteses nulas simples, uh, e isso vai ajudar a entender. Então a gente faz mais uns exemplos. Aqui o lema de Neyman, Jerzy Neyman e Pearson. E eu lembro que tem dois Pearsons, um filho do outro. Então eu não sei a qual Pearson esse teorema está se referindo, mas o Neyman é um só. Então, o teorema de Neyman-Pearson ele é para hipótese simples, ele é para testar H0, θ igual a θ0 versus H1, θ igual a θ1. Ou seja, uma hipótese simples contra uma hipótese simples. E aqui eu vou botar menor nesse momento, na verdade, em geral é diferente, a única coisa que eu preciso é diferente. Então, se θ for diferente de θ1, tem que ser, né? Porque senão você está testando uma hipótese dele ser, digamos, não dá para testar a hipótese dele ser 2 ou ele ser 2. Isso você não vai conseguir chegar nunca numa decisão. Mas eu acho que em algum momento eu vou usar o caso menor e depois eu vou usar o caso maior para gente ter essa decisão clara, tá? E talvez não seja necessário nesse momento agora. Mas enfim, o lema de Neyman-Pearson ele tem uma propriedade interessante. Ele é o teste mais poderoso nesse caso. O que significa um teste ser mais poderoso? Esse cara não vai querer escrever, mas vamos lá. Preciso definir primeiro o que é o poder de um teste. Deixa eu ver qual que é o botão que eu aperto para criar mais páginas. Ok, então vamos voltar para onde eu preciso. Está tudo funcionando ainda. Ok. Então, o teste mais poderoso nesse caso. O que é a função poder? Então, vamos lá. Vou redefinir rapidinho para a gente ter. Função poder. Seja T uma estatística do teste para H0 θ em θ0. Com região crítica RC. E aí, se vocês lembrarem da aula passada, eu mostrei um caso em que θ maior do que. Eu olhava a hipótese alternativa e com isso eu determinava a região crítica, era a região em que a estatística do teste vai cair e você toma a decisão por rejeitar H0. Né, se T pertence a. Cadê o mouse aqui? Né? T pertence à região crítica, a região crítica tem um nível alfa fixado, você
rejeita a hipótese nula. Caso contrário, você não faz nada. Então, se nesse caso a minha função poder ela é uma extensão desse resultado, em que eu vou definir a função beta de θ como sendo a probabilidade de T pertencer à região crítica de um teste construído com nível alfa, quando θ é o parâmetro verdadeiro. Então, se eu estou, por exemplo, no caso de uma hipótese composta H0, θ menor ou igual do que θ0, contra H1, θ maior do que θ1, então a minha função beta ela vai ser uma função com essa cara aqui, né? Agora vai ser difícil escrever. Isso daqui reto. Ok, consegui. Em função de θ, então eu vou ter uma estatística do teste. Aqui no ponto θ0 essa estatística vai ter uma inflexão, no sentido de que a minha região crítica, a minha decisão é rejeitar quando eu tenho o não é θ1 ali, cadê a borracha? Ok, borracha, apagou. Eu quero pegar um cara aqui, θ0. E aí nesse ponto θ0, aqui, nesse ponto ela é menor do que alfa, então ela é uma função que nesse momento, até esse instante aqui, ela é menor do que alfa, que é o supremo da probabilidade de você rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira. E a partir daqui ela é uma função crescente e ela vai até 1, né? O que vai acontecer é que isso daqui seria, digamos, uma função para a estatística T do teste, e eu vou dizer que a função ela é mais poderosa se existe um teste alternativo, por exemplo, um teste que também mantém o mesmo nível de significância, mas ele cresce mais devagar para 1. Telinha. Então eu vou poder dizer, todos eles mantêm o controle, todos eles são construídos com o nível alfa de significância, mas cadê o mouse disso? Oh, meu pai. Eu não queria ser desenhista para sofrer com essas mesas digitalizadoras. Beta do teste T em θ ser maior ou igual que beta do teste T', isso implica, aqui, claro, para θ na região. Opa! Apertei um negócio errado aqui. θ na região alternativa, ou seja, a região onde de fato eu quero rejeitar. A minha função poder, se a minha função poder de T for melhor, significa que o teste T é mais poderoso que T'. E eu já vou fazer uns exemplos concretos disso daqui. Nesse momento eu não vou porque... Peraí, eu estava testando esse botão. Uma hora esse negócio roda sozinho, outra hora ele não roda. Então, função poder. E o teste mais poderoso é que, se você considerar a família de todos os testes possíveis envolvendo essas hipóteses nulas, o teste mais poderoso T, ele é superior, ele tem poder maior ou igual do que qualquer outro T'. Ok, desculpa. Então vamos lá. Alguma coisa que eu estou esquecendo? Nesse sentido, está tudo bastante abstrato ainda. Eu já vou ancorar com coisas concretas, mas
testar a hipótese quando a hipótese nula é falsa. Calcular essa probabilidade quando a hipótese nula é falsa é razoavelmente complicado. Vocês já vão descobrir o que eu quero dizer a respeito. Ahn, Enfim, voltando para o assunto, para o lema de Neyman-Pearson, né? Então, o lema de Neyman-Pearson ele é uma estratégia que vai produzir para nós o teste mais poderoso. Lema de Neyman e Pearson produz o teste mais poderoso para H0, θ igual a θ0, θ0 contra H1, θ igual a θ1. E outra razão pela qual eu vou ensinar ele é que se a sua hipótese não for dessa forma, ele ainda produz um teste para vocês que a gente vai chamar de razão de verossimilhanças. E a razão de verossimilhanças acaba sendo o mecanismo que a gente usa para construir testes em quase todas as áreas da estatística. Então, esse é um lema bastante versátil. Tem um lema melhor para alguns tipos de hipótese, a verossimilhança monótona. A verossimilhança monótona, sob certas condições, produz o teste UMP para hipóteses compostas, mas tem que ser de diferente, de menor contra maior ou de maior contra menor. Em compensação, o teste de razão de verossimilhanças funciona para qualquer coisa, mas não é necessariamente o mais poderoso. Mas para termos práticos acaba sendo o que a gente mais usa. Se vocês forem fazer depois os testes em análise de dados discretos ou análise multivariada ou mesmo análise de regressão, os testes são em geral obtidos com a razão de verossimilhança. Tá bom? Então, o lema de Neyman-Pearson introduz esse assunto e vai produzir para nós. E ele é relativamente objetivo, né? A ideia é que eu vou ter uma estatística lambda. Peraí que apareceu um pontinho ali que não precisava. Lambda, eu vou tomar como sendo a razão das funções de verossimilhança em θ0, dividido. É difícil produzir reta nesse negócio. Dividido por L de θ1. Então, o negócio não está querendo escrever. Eu tenho que afastar a caneta para voltar. θ1. E daí eu espeto o estimador de máxima verossimilhança em cada um desses caras para encontrar o teste. Às vezes. Peraí, no caso de Neyman-Pearson eu preciso espetar. Eu sei que no de razão de verossimilhança a gente precisa espetar o estimador de máxima verossimilhança. Mas vamos fazer um exemplo aqui e daí a gente verifica. Agora, isso daqui vai dar para vocês a melhor estatística do teste, a melhor religião crítica. E a ideia é que você vai rejeitar H0 se esse cara for menor do que um lambda zero. Né? Se H1 for mais verossímil que H0, então a razão de verossimilhança vai ser um número menor que 1, e daí a ação de rejeitar a hipótese nula quando esse cara é menor do que o lambda zero é a sua decisão uniformemente mais poderosa, o MP. Caso contrário, ele vai ser maior que zero, você tem mais evidência a favor de H0 do que H1 e não tem muito o que fazer, você não rejeita a hipótese nula. O que esse procedimento não dá, e é daí que vem a grande dor de cabeça da estatística, é que ele não dá a distribuição dessa razão. Ele produz o melhor teste, mas vai saber qual é a distribuição dessas estatísticas e a gente vai ter que usar de novo o conhecimento que a gente tem lá do início do curso envolvendo probabilidades. Deixa eu pegar o meu caderno, porque eu lembro que eu tinha feito esse exercício direitinho, e daí eu já volto, me dá um segundo. Eu posso pausar a gravação, né? Eu acho que é mais inteligente. Deixa eu vir aqui, pausar a gravação. Ok, para vocês passou um segundo e para mim passou 20 segundos que eu fui lá até a sala e peguei o meu caderno. Deixa eu mostrar aqui, eu vou dar um exemplo e a gente já prossegue com o assunto da aula.
Então vamos lá, exemplo. Eu vou tentar dar um exemplo concreto para a gente ter isso mais claro, e isso daqui vai ajudar vocês a ficarem mais tranquilos com o. Eu sei que alguém me mostrou um tablet uma vez que o pessoal fazia reta e o tablet corrigia. E eu acho que o Shore não está corrigindo, ou então eu não configurei esse troço direito. Mas imagina que eu tenho o seguinte problema: se x1, x2, blá blá blá, xn for uma amostra e d com x1 tendo distribuição exponencial com parâmetro θ desconhecido. Então, se vocês lembrarem, a função de verossimilhança de θ é simplesmente o produtório, pelo fato de ser uma amostra independente identicamente distribuída, de θ e a menos θ xi, indicadora de zero até o infinito de xi. Né? Eu posso simplificar isso daqui, e isso daqui passa a ser θ elevado a n e a menos θ somatório de xi. Produtório de indicadora de xi. Isso daqui é do suporte, mas vocês vão ver que na razão de verossimilhança esse cara vai desaparecer, vai cancelar. Então, tudo bem. Então, se eu fizer a razão de verossimilhanças para calcular o lema de Neyman-Pearson, a minha estatística, a minha região crítica vai ser o resultado da análise dessa razão lambda aqui, onde eu tenho L de θ0 contra L de θ1, e isso daqui é simplesmente θ0 elevado a n, mas eu já vou dividir por θ1 elevado a n para ficar a razão dos caras. E aqui eu tenho E de menos θ0, eu vou escrever nx barra para simplificar. E aqui embaixo eu tenho E de menos θ1 nx barra. Então isso aqui também dividindo. E os produtórios aqui, o que quer que eles sejam, eu posso cortar, né? Então isso aqui é zero infinito, xi, mas aqui também eu tenho exatamente o mesmo produtório, então tá tudo certo. E esse cara não é função de θ, afinal, então deixa eu botar uma cor vermelha aqui. Ok, o traço diagonal eu consigo fazer, é só o traço horizontal que eu fico perdido. E finalmente a razão dessas verossimilhanças é θ0 sobre θ1 elevado a n exponencial de menos nx barra θ0 menos θ1. Tá? E a sua região crítica vai ser, eu vou rejeitar a hipótese nula se isso daqui for igual a menor ou igual do que um lambda zero. Então essa vai ser a região que a gente vai tomar a decisão, mas aí o que vocês precisam fazer para resolver um teste de hipótese, para encontrar as coisas? A gente precisa escolher a gente precisa, obviamente, escolher o ponto de corte, lambda zero, correspondendo a um alfa, que vai ser a minha probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula for verdadeira. E aqui a hipótese nula é exatamente θ0, então ela é mais fácil de calcular. Mas o que eu vou fazer, e isso é padrão. Bom, primeiro, antes de fazer isso, eu vou ajeitar os parênteses aqui, porque eles ficaram todos tortos. Deixa eu só escrever bonitinho, já que eu vou deixar isso daqui, o PDF para vocês também. Então aqui eu tenho θ1, e aqui tem da n, saiu torto de novo, paciência. Ok, eu vou querer fazer uma transformação aqui. E nesse momento, no momento em que eu tenho essa regra, eu tenho alguma liberdade, eu só preciso tomar cuidado para preservar o sinal da desigualdade. Por exemplo, o que tem aqui, esses caras aqui são constantes em relação
a minha hipótese nula. Então eu posso, na verdade, por exemplo, dizer que isso daqui é equivalente à exponencial de menos nx barra θ menos θ0, θ menos θ1, perdão, ser menor do que um outro lambda zero. Eu vou chamar esse cara de lambda zero linha. Tanto faz. E além disso, o log é o log é monótono, né? Se eu aplico o log dos dois lados de uma equação, eu preservo a, o sinal. Então, θ menos θ1, isso daqui é menor do que um log, é um lambda, dois linhas, é log de lambda linha, e o lambda linha é θ0 vezes, θ1 vezes θ1 dividido por θ0 elevado a n. São constantes positivas, a exponencial é positiva, então as taxas têm que ser positivas. Mas aqui não, ó, perceba que se eu agora dividir esse cara por n, eu vou ter que a minha região crítica vai ter que mudar o sinal da desigualdade. Dividir por n não é um problema, mas multiplicar por menos 1 é. Então isso daqui é equivalente a dizer que se x0 menos θ1 for maior do que um lambda zero, então eu tenho aqui um lambda zero 3 linhas, ou qualquer que seja, porque agora eu peguei o ponto correto. Então, isso daqui já. Por que eu estou fazendo isso daqui? Eu vou fazer até mais uma aqui, só para a gente ficar numa situação bem fácil. Eu posso multiplicar por n e dizer que eu tenho somatório de xi indo de 1 até n vezes θ0 menos θ1. Isso daqui tem que ser maior do que um lambda. Qualquer que seja o lambda aqui, eu vou botar um lambda 4. Por que eu fiz essas transformações? Bom, porque eu sei a distribuição de soma de xi. Eu estou manipulando os termos até encontrar alguma estatística cuja distribuição eu conheço. E a soma de xi, a gente aprendeu ao longo do curso de que se x1, x2, blá blá blá, xn são i e d exponenciais θ0, então a soma de i indo de 1 até n de xi é gama com parâmetros n e θ0. Então eu sei a distribuição dessa estatística sobre H0. Quando a hipótese nula é verdadeira, quando θ é igual a θ0, então isso daí é gama. Eu também sei sobre H1 nesse caso. Eu também sei que se a hipótese nula for verdadeira, então isso daí é gama com parâmetros n e θ1. Então eu vou até colocar aqui um sobre H0. E, além disso, eu sei que somatório de indo de 1 até n de xi é gama n θ1 sobre H1. E eu vou precisar saber a distribuição desses troços sobre as hipóteses nulas para poder justamente encontrar a minha região crítica e tomar a decisão correta. Então, o que eu vou fazer aqui, primeiro, nota que tem uma coisa ainda codificada aqui em cima. Eu não falei nada sobre θ ser menor ou igual do que θ0, θ0 ser maior do que θ1. Se isso daqui é o mesmo que a somatória de xi ser maior, aqui eu vou esquecer o subscript, eu vou voltar para o lambda zero. Isso é maior do que lambda zero se θ0 for maior do que θ1, e isso daqui é a somatória. Deixa eu colocar os termos, né? Até n, se a minha hipótese nula for que θ0 é menor do que θ1. Tá? Então, a fonte de dor de cabeça do lema de Neyman e Pearson para vocês vai ser sempre verificar o sinal das coisas. Se esse termo for negativo, você passa ele multiplicando e ele vai ser uma constante ali. Enfim, você tem que tomar. Então, a minha hipótese faz sentido também. Voltando aqui logo para o começo, se eu estou testando θ0 contra θ1, se o x barra for maior do que um número arbitrário, e a minha θ0 for maior do que θ1, então eu rejeito θ0. Perdão, estou falando bobagem, né? Tá certa a ordem dessas coisas? Deixa eu pensar aqui.
Ah, ok, achei onde deu o nó na minha cabeça. Eu pausei o vídeo por uns minutos, mas eu sei o que está acontecendo. É porque a gente tem que lembrar que se é, a esperança da exponencial é um sobre θ. Então vocês têm que lembrar que é isso. Deixa eu botar aqui em azul, que a esperança da exponencial ah, é um sobre θ. Então faz sentido de que se θ0 for maior do que θ1, eu vou ter o valor esperado dessa estatística tem que ser menor do que o da alternativa para que isso faça sentido. Então eu rejeito se o soma de xi for maior do que lambda zero. Tá bom? Então, desculpa o nó na cabeça, essas coisas, se a gente tivesse na aula presencial, acho que seria mais fácil, porque algum de vocês ia comentar e ia me lembrar. Mas tudo bem, a gente, por outro lado, aqui eu consigo pausar, deixa eu ver se eu não despausei, acho que, espero que não esteja falando sozinho, acho que está tudo bem. Ah, perdão. Então eu acho que está tudo certo. Então a minha estatística vai ser dessa forma. Se eu estiver testando com uma hipótese com θ0 maior do que θ1, então a minha região crítica vai ser x barra ou o somatório de xi, você marca alguma coisa. E daí eu posso calcular. Ah, deixa eu aproveitar que eu estou na frente do computador. Eu acho que eu posso até fazer uma versão com o RStudio. Ah, Deixa eu tentar colocar uma vista aqui no OBS também. Não salvar. Ok, novo RScript. E onde eu coloco vista? Será que eu consigo colocar vista durante a gravação? Vamos descobrir. Eu acho que sim, esses softwares são bem. Eu quero colocar o RStudio. Ok. Então eu vou esconder o Journal e agora eu acho que vocês devem estar observando alguma coisa do RStudio. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de dados, vamos supor que θ 0 seja 0,5, θ1 seja 0,7 e eu vou fazer a minha amostra, ou seja, N recebe 200 e eu vou fazer X receber RSP. Esse daqui gera 200 números aleatórios da exponencial com taxa θ1. Vamos fazer com a taxa θ1. Então, rate equals θ1. Eu posso executar isso daqui. Eu vou até fixar uma semente para a gente conseguir reproduzir esse resultado. Então, vamos fixar a semente 322 e agora o que quer que eu faça vai produzir a mesma coisa. Então, se vocês olharem o histograma de X, ele vai ter essa cara. Eu vou provavelmente querer um histograma com frequência igual a falso, assim ele faz uma densidade, e daí eu posso plotar, eu estou fazendo ali de 0 a 8, se eu fizer lines XF recebe uma sequência de 0 até 9 de tamanho igual a 100, e eu boto o DESP de XF com rate igual a θ0, e a cor igual a azul. Isso daqui é a densidade comparada com a hipótese nula, e aqui é comparado com a hipótese alternativa, e a gente tem que decidir entre uma dessas duas como sendo a taxa correta. Né? Aqui no olhômetro dá para ver que nenhuma das duas está muito ruim, mas a minha preferência seria pela vermelha. Né? Aqui isso daqui também não está muito claro de decidir. Então, aqui obviamente a natureza a gente não sabe qual é a distribuição de que vieram esses dados. Olhando eles é essa montanha de números aqui. Mas eu consigo olhar a razão de verossimilhanças, e daí, por exemplo, a minha regra, a média dos dados é 1,53,
E só para vocês saberem, 1 sobre θ0 é 2 e 1 sobre θ1 é 1,42. Vamos ver já como a gente encontra a distribuição correta. Então vamos voltar para a vista do Shornall, voltar para essas contas, e aí a gente já mostra como a gente formalmente decide, através de um teste de hipótese, a distribuição dos dois caras. Ok, acho que tá ficando legal dar aula assim com essas duas coisas. Eu não vou dizer que eu estou muito feliz, porque é mais fácil escrever isso na lousa, mas alguma vantagem tem que ter. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu quero fixar minha probabilidade de erro do tipo 1. Cadê o mouse? Ó, só porque eu elogiei, já voltou a ser ruim. Eu quero fixar como sendo alfa. O tamanho do meu teste aqui eu vou fixar como 0,05. Não precisa ser 0,5, é verdade, não precisa ser. Então vamos fazer com 0,01 para vocês não reclamarem. Mas normalmente a gente faz 0,05, 0,01 por rule of thumb, né? Aquela expressão em inglês. É uma regra rápida para a gente tomar uma decisão sem pensar. Mas na verdade você decide o nível de significância do seu teste justamente antes de fazer a coleta dos dados para saber as coisas. Como sendo a probabilidade de você tomar a decisão errada, claro. Então, isso daqui é a probabilidade de rejeitar H0, quando H0 é verdadeiro. Então, se eu tenho H0, θ sendo θ0, quais são os valores que eu simulei mesmo? 0,5. Cadê a janela correta? Estou gravando o cara correto? Estou. Se eu quero testar θ como 0,05, então eu tenho aqui θ 0,5 versus H1 θ igual a θ1. E aqui é 0,7. Volta a escrever, meu filho. Está aqui. 0,7. Então, nesse caso, como a diferença θ0 menos θ1 é negativo, a minha região crítica é θ0 menos θ1 negativo, né? Ou seja, θ0 é menor do que θ1, então a minha região crítica vai ser somatório de xi menor do que um lambda zero. Então eu quero encontrar a probabilidade desse cara quando θ é 0,5. Tá, gente? Aqui eu estou usando a notação da barra vertical, uma notação meio bayesiana. Eu não sei se o livro usa essa notação, mas o livro do Mark Shervish usa, então não é incomum. Mas lembrem aqui que no contexto de inferência clássica, que é o do meu curso, os parâmetros são números fixos e desconhecidos, mas quando vocês forem fazer a inferência bayesiana, vocês vão provavelmente aproveitar essa notação desse jeito, então não tem problema, tá bom? É só para a notação ficar menos sobrecarregada. Eu acho que os slides do Diego estão mais corretos, a notação no sentido de estarem adequadas Deixa eu abrir os slides do Diego aqui. Elas estão mais adequadas à notação do livro. Não, ele está usando a barra também. Ok, então eu estou tranquilo. Porque é relativamente comum. Nossa, também diferente a notação dele aqui. Deixa eu ver se ele usou o exemplo do exponencial. Ele usou o exemplo do exponencial também. Tá bom. Então tem alguém arrastando o móvel aqui no andar de cima. O exemplo do exponencial é porque é o que a gente consegue calcular mais fácil. Vamos lá. Então essa notação está razoável, é bem padrão. Mas enfim, a minha ideia é eu preciso encontrar justamente uma decisão de uma distribuição gama com lambda zero. Eu quero fixar esse cara como sendo 0,01, que foi o exemplo que eu fiz. O caso 0,05 eu acho que é o que o Diego fez. Então isso daqui tem uma distribuição gama com parâmetro n e θ0. No caso do exemplo, se eu for lá no R,
Peraí, não basta alternar a janela, eu tenho que alternar a vista aqui, então vamos voltar. Se eu for no R, vocês conseguem encontrar isso daqui com a distribuição P-gama. Então deixa eu botar aqui no script. P-gama e uma gama, eu quero, perdão, Q-gama, né? O Q é do quantio, o P é a probabilidade. Então eu quero algo que dê lower tail equals false. Eu quero cometer esse erro. Peraí, eu já penso se a cauda para que lado eu tenho que colocar. Eu quero que a minha região, vamos voltar na vista do outro cara. Eu quero que a minha região seja menor do que lambda. Isso daqui tem a probabilidade, o que quer que seja. E a gama, deixa eu fazer o gráfico da gama aqui. Eu tenho uma gama N, na verdade aqui seria a densidade de uma F de Q de lambda, onde Q tem distribuição gama com parâmetro N teta zero. E o gráfico dessa densidade, se vocês forem fazer o teste de carteira de motorista, vocês têm que saber escrever uma reta. E eu já não estou, evidentemente, sabendo, mas a densidade da gama é um número sempre positivo, e daí ela decai bem devagarinho aqui. E aqui eu quero que a probabilidade de tomar, eu quero saber qual é o ponto em que a probabilidade, a área embaixo da curva, peraí que ficou meio ruim, a área embaixo da curva aqui, essa área tem que ser igual a 1%. Então eu quero encontrar o meu lambda zero em função dessa região. Então, se você for lá para o R de novo, eu consigo, eu preciso agora na verdade, eu preciso de lower tail equals true. Então, eu quero 1% de probabilidade para a esquerda, e os parâmetros é 200 e rate equals θ zero, sobre hipótese nula. Então, sobre a hipótese nula, eu preciso que esse cara seja menor do que 337, ok? Então, se a minha soma das observações for menor do que 337, isso daqui eu rejeito a hipótese nula. Né? Então, nesse exemplo simulado aqui, deixa eu avançar, eu pego o quantio específico. Então, se a minha, no caso com n igual a 200, n igual a 200, tenho que, se a soma de xi for menor do que 337, eu rejeito H0. E aqui no caso em particular desse exemplo que eu simulei, se vocês voltarem aqui e somarem x, 304. Então, nesse caso, eu tenho evidência para rejeitar a hipótese nula. 304 é menor do que 337, então, considerando a razão desses dois caras, a minha evidência é que a hipótese nula é falsa e eu posso rejeitar. Nesse caso aqui aconteceu do cara não ser função de θ1, ele só é função de θ0, mas tudo bem, eu também posso calcular o poder do teste, em particular aqui, o poder do teste, deixa eu avançar aqui, deixa eu tentar colocar, peraí, eu estou com um negócio gravando a vista direito, acho que estou. Eu tinha que ter 2 monitores para isso funcionar no contexto ideal. Mas vamos lá. O poder do meu teste. Oh, eu odeio essa mesa. Desculpa, Samara. O poder do meu teste é 0, é justamente calcular a probabilidade de somatório de indo de 1 até n de xi ser menor do que 337, quando eu sei que θ é 0,7, ou seja, quando eu sei que θ1
é 7. Então, agora, a diferença é que quando eu sei que θ é 0,7, então esse troço aqui, ele não tem mais distribuição gama 200 0,5, ele tem gama 200 0,7. E daí, se você for no RStudio, você consegue calcular isso, ok? Então, se eu calcular a probabilidade de uma gama ser menor do que 337 quando ela tem taxa 200 e rate igual θ1, isso daqui é no 99,2, ou seja, isso é um teste com bastante poder. A probabilidade dele rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falsa, que é esse caso, empiricamente, aqui nesse caso, está dando em torno de 99,23. Tá? Então é difícil a gente saber a distribuição da hipótese nula em geral. Perdão, é difícil a gente saber a hipótese nula, saber a distribuição da hipótese nula, saber a distribuição da estatística do teste. A hipótese nula não é aleatória, então a gente nunca tem probabilidade da hipótese nula. A menos que você esteja no contexto bayesiano, que aí a coisa muda. Deixa eu colocar mais uma página que eu vou precisar. Mas aqui nesse caso, o poder desse teste aqui é 99, aproximadamente 99%. Tá bom? Então é isso. Esse é o lema de Neyman e Pearson. Ele dá o teste mais poderoso para esse caso, mas a gente, na prática, a gente vai ter que sambar um pouquinho para conseguir decidir entre esses caras. A gente vai precisar saber a distribuição dessas coisas, que não raramente é conhecido. Espera só um minutinho, deixa eu pausar aqui porque me mandaram mensagem. Ok, desculpa, minha irmã estava mandando umas mensagens que ela tá vindo de São Paulo de ônibus e o ônibus quebrou na estrada. Tomara que dê certo. Ah, eu falei para ela esperar antes de vir pro meu apartamento que eu estava terminando a aula. Acho que ela vai passar na casa da minha mãe antes. Vamos lá. Onde que eu estava? Tá. Eu fiz um exemplo aqui, um exemplo mais geral para a gente fugir também dos exemplos do livro. Esse exemplo o Diego já tinha feito provavelmente de um jeito mais formal, então vocês podem olhar as notas dele. Mas esse daqui é um exemplo inventado, é um exemplo que eu criei usando dados reais para vocês verem como isso daqui já pode começar a ter aplicabilidade no sentido concreto. E lembra, mesmo que vocês entendam e vocês devem estar desconfiando que é bastante difícil conseguir essas distribuições em geral, depois no curso de computação a gente introduz maneiras alternativas de você aproximar a distribuição dessas coisas. Então, para saber a distribuição da estatística sobre hipótese nula, muitas vezes o que a gente faz é um procedimento chamado bootstrapping, em que você reamostra dos próprios dados para encontrar a distribuição da hipótese nula. Isso o Ronaldo costumava dizer que foi a coisa que mudou a estatística do século XX e XXI. É 21 já. Ok. A estatística do século XX nem existia direito na virada do século. Mas enfim, vamos fazer um exemplo. E nesse caso aqui, eu acho que a gente consegue calcular a distribuição das coisas e a gente consegue concluir o exemplo. E esse daqui é um exemplo que eu fiz. Eu peguei no site, eu não lembro que site que eu peguei, mas é um exemplo com os primeiros 6 tiros. Exemplo, vou escrever exemplo 2 vezes. Primeiros 6 tiros do atleta brasileiro Felipe Wu. Ele era um atirador, eu acho que ele ainda é, tá vivo, nas Olimpíadas de 2016. Nas Olimpíadas de 2016. E eu quis fazer esse exemplo porque eu queria usar essa distribuição. Então eu tenho aqui um alvo e o que acontece é que você ganha pontos de acordo com quão
próximo do alvo estão os seus tiros, eles vão lá e medem a distância, eu acho que é isso. E se eu não me engano, ele estava atirando a 10 metros de distância. Tiros. Ele não tem prazo esse ar, né? Tiros a 10 metros. Tá? Então ele vai lá, ele efetua não sei quantos disparos, 6 disparos parece em cada rodada. Eles vão olhar a soma ou a distribuição das distâncias entre esses alvos. E normalmente a distância, a razão pela qual eu escolhi esses daqui é porque a gente pode usar a distribuição de Rayleigh, aquela que eu falei que é meio é relativamente bonitinha de usar, né? Então ele, deixa eu mostrar aqui. Primeiro 6 tiros do atleta brasileiro, blá blá blá, a 10 metros do alvo. Obteve acertos. Opa! Acertos. Eu tenho que tomar cuidado porque tem um botão aqui que eu aperto e ele arrasta a tela. Ou às vezes a mesa só está maluca. Obteve acertos com distâncias do centro dadas por em metros, em centímetros ou milímetros, sei lá, acho que é milímetros pelo que eu vi aqui. Será que é milímetros? Sei lá. Então, 1 milímetro de distância do centro do alvo, acho que é meio improvável. 1.6, 4.4, 2.8, 3.2, 4.8 e 2.4. Vocês podem questionar se isso é de fato um conjunto de dados independente, porque, digamos assim, o cara está atirando, ele vai se cansando, né? Talvez ele erre mais ao longo do tempo. Eu não sei bem como funcionam essas coisas dos atletas. Eles têm, às vezes eles treinam também para dar o gás só na última, os primeiros tiros são meio que para calibrar. Literalmente eu não sei, talvez não sejam independentes, mas vamos tratar como se fossem, como se ele estivesse tentando dar o melhor de si a cada momento e não tivesse, entre cada tiro, não tivesse uma deterioração substancial da capacidade dele de acertar. Então, qualquer flutuação aqui a gente atribui simplesmente a uma variação do experimento e não a uma redução de circunstância, né? Aí também eu sei, olha só, a medalha de ouro, ele ficou com a prata, parece, o Felipe. A medalha de ouro, que é um recorde de HW Vin, acho que deve ser vietnamita esse nome. Tem distância média, tem distância média de 3.1 milímetros. Podemos rejeitar H0. E aí eu peguei 3.1 milímetros como a hipótese nula para ele, contra H1 3.3, eu inventei esse número. Perdão, achei o botão aqui. Para o Felipe. Assuma. E aqui essa suposição é bastante razoável. Assuma que a distância tem distribuição de Rayleigh. Opa, o que não ficou muito razoável foi esse L. Rayleigh θ, isto é
f de θ de d é d sobre θ ao quadrado exponencial de menos 1 sobre 2θ ao quadrado d, indicadora de d ser positivo e θ maior que zero. E algumas coisas que eu quero comentar aqui que eu preciso, primeiro, eu estou inventando esses números, θ1 e θ0 e θ1. Uma coisa que vocês não podem de jeito nenhum é escolher as hipóteses nula e alternativa depois de olhar os dados. Tá? Então, esses dados aqui eles deveriam estar invisíveis para vocês tomarem a decisão de construção do seu teste. E tudo bem, uma vez que você escolha a hipótese nula e a hipótese alternativa, você executa o teste e faz a coisa. E essas coisas podem vir calibradas de experimentos anteriores ou coisas assim, mas se você escolhe a hipótese nula e a hipótese alternativa depois de olhar os dados, você está interferindo na significância do processo. Você está literalmente fazendo descobertas. Você pode introduzir descobertas falsas, porque você poderia, por exemplo, escolher como hipótese nula o valor da média que já é o que você observou, e isso certamente não rejeitaria a hipótese nula nunca. Né? Então, as hipóteses têm que vir de uma fonte externa, tá, gente? Isso é de um contexto filosófico / científico, mais um contexto matemático. No contexto matemático, você fixa o número que você quiser, mas não faz sentido você você escolher as hipóteses nulas depois de olhar os dados. Só se você, por exemplo, está olhando um estudo piloto e depois você vai executar um experimento novo, completamente independente, e aí você quer fazer algum tipo de análise confirmatória. Ok? Deixa eu pegar mais um copo de água ali. Acabou a água e eu preciso me reidratar de novo. Ok, consegui. Isso não passou nenhum tempo para vocês, né? Enfim, e aí a distribuição de Rayleigh é essa distribuição aqui. Por que ela é razoável? A distribuição de Rayleigh, ela aparece, por exemplo, se você tem duas normais, eixo x e eixo y, coordenadas cartesianas, e você está olhando a distância dessas duas normais para o zero. Você tem duas normais padrão. Então, por isso que eu acho que a flutuação ser Rayleigh é bastante razoável. Nesse caso, você está, digamos, se o Felipe está errando para baixo ou para cima da coisa, não tem razão. É claro que se você tivesse fazendo isso uma consultoria para um atleta, talvez ele tenha algum tipo de erro direcional. Isso daí seria interessante investigar. Por exemplo, no sentido de que talvez se ele atirar com a mão reta, provavelmente talvez a flutuação no eixo leste-oeste seja maior do que a flutuação no eixo norte-sul, né? Tem coisas, né? O Tiger Woods, aquele golfista, era famoso por ter usado extensivamente um monte de análise estatística para otimizar a performance dele no golfe, né? Então, eu acho que o Laércio Venditti estava fazendo alguma coisa assim para Ponte Preta, se eu não me engano. Eu lembro dele ter compartilhado o Laércio, professor aqui da matemática aplicada. Uh, nós da estatística, eu não sei se a gente se envolveu em algum momento com essa situação, mas o departamento é antigo e eu não conheço todas as consultorias que a gente fez. Mas vamos focar nesse caso aqui para o Felipe, e aí vocês podem talvez mandar para ele, quem sabe ele se interessa. Como que eu faço para decidir entre uma hipótese e outra, né? Como que eu faço para testar essa hipótese? Eu preciso construir uma estatística do teste, e eu acho que eu convenci vocês de que a razão das verossimilhanças do Leonard Neyman Pearson, por essas duas hipóteses serem simples, é adequado. Então eu vou lá, eu vou construir, primeiro eu vou pegar um lambda zero, isso daqui vai ser uma razão entre esse cara, tá feia a coisa aqui, e L de θ1, e daí eu vou simplesmente escrever aqui é D, perdão, a verossimilhança vai ser o produto de indo de 1 até N, de DI sobre θ, tudo isso, perdão, DI sobre θ, zero,
exponencial de 1 sobre 2 θ 0 ao quadrado de... tem um quadrado aqui. Tá? DI ao quadrado, indicadora de DI Ok, consegui. Então, isso daqui é produtório de DI dividido por θ 1 elevado a n exponencial de menos 1 sobre 2 θ 1 ao quadrado somatório de DI ao quadrado produtório das indicadoras de DI. E se você simplificar esse termo aqui, vocês vão chegar à conclusão de que isso é θ1, né? O produtório do DI de cima vai cortar com o produtório do TI de baixo, então isso é θ1 sobre θ0, os dois elevado a n, exponencial de menos 1 meio, menos 1 meio somatório de DI ao quadrado, 1 sobre θ0 menos 1 sobre θ1 ao quadrado. Fecha esse cara e as funções indicadoras também não são relevantes nesse caso. E aqui, eu também simplifico, né? E aqui eu começo com um lambda zero arbitrário. Se eu souber a distribuição dessa região crítica aqui, em função de θ0 e θ1, eu posso usar isso daí como região crítica, mas claro, envolvendo dois parâmetros e com essas transformações todas, eu vou tentar simplificar isso para algo mais simples. Perdão. Então, se eu voltar para cá, por exemplo, isso daqui é equivalente. Por exemplo, a razão dos tetas e dos θ1 é um número positivo, tanto θ0 quanto θ1 são positivos, as coisas ficam como estão, e o exponencial eu posso aplicar o log dos dois lados, isso daqui é 1 meio somatório de indo de 1 até n dos meus DI. Eu deveria ter deixado a letra maiúscula aí, mas tudo bem, acho que vocês entenderam. E isso daqui também, θ0 ao quadrado, θ1 ao quadrado, menor do que um lambda zero qualquer, ou que isso daqui é 1 sobre θ0 ao quadrado menos 1 sobre θ1 ao quadrado, somatório das distâncias ao quadrado, sendo maior do que um lambda zero qualquer. Ok, nesse caso então eu já estou um pouco mais satisfeito. Se o θ0 for menor do que o θ1, como é o caso aqui do experimento que a gente está fazendo, né? O meu θ0 é 3.1 e o meu θ1 é 3. Perdão. Meu θ0 é isso e o meu θ1 é isso. Então, esse cara aqui é necessariamente maior do que zero, né? Então, então, a minha região crítica, de novo, eu só vou precisar saber a distribuição de DI ao quadrado, mas a princípio a minha região crítica é olhar a somatória das distâncias ao quadrado de 1 até n, e isso daqui ser maior do que lambda zero. Mas se a distância ao quadrado é maior do que um ponto DI, eu vou tirar o
ponto I aqui, deixa só um ponto I. Isso daqui, deixa eu trocar só para a gente se organizar aqui. Eu quero encontrar a distribuição desse cara, então menor ou igual, né, que é a função de distribuição acumulada. Isso daqui é o mesmo que a probabilidade de D ser menor ou igual do que raiz de D. E deixa eu escrever de um jeito melhor, né? DI ao quadrado vai ser menor ou igual que D se eu tiver a parte negativa de DI maior ou igual do que DI, perdão, menor ou igual do que a versão positiva desse cara, né? Exceto que o meu DI aqui eu estou olhando sempre para valores positivos, então eu não preciso me preocupar com essa parte aqui. Então isso daqui é simplesmente DI menor ou igual que D, porque aí eu vou ter que simplesmente a função acumulada da Rayleigh, se vocês lembram, né, a densidade, ficou feio esse F, né? Se a minha densidade da Rayleigh de parâmetro D é D sobre θ ao quadrado exponencial de menos 1 sobre 2θ ao quadrado D ao quadrado, indicadora de 0 a infinito de D, isso daqui é o mesmo que H' de D, G exponencial de H de D, o que significa que a minha acumulada, portanto, deixa eu ver se eu faço isso direito, a minha acumulada, portanto, ela é 1 menos exponencial de menos 1 sobre 2θd ao quadrado. Faz sentido? Se eu derivar isso daqui com relação a D, ficou feio esse D aqui. Ainda está feio. D ao quadrado. Se eu derivar isso daqui com relação a D, vai dar exatamente, pela regra da cadeia, D sobre θ ao quadrado exponencial de menos. Então tá certo, né? Deixa eu apagar esse troço aqui que tá meio estranho também. Isso daqui fecha o colchete aqui. Portanto, eu tenho que a probabilidade de DI ser menor ou igual do que raiz de D é 1 menos a exponencial de menos 1 sobre 2θ D ao quadrado, raiz de D ao quadrado, que é 1 menos exponencial de menos 1 sobre 2θ ao quadrado D. Então olha que legal, eu tenho aqui, esse cara é a probabilidade de D ao quadrado D, portanto eu tenho que DI ao quadrado tem DI ao quadrado, perdão, tem distribuição exponencial com parâmetro 1 sobre 2θ ao quadrado. Tá, então isso daqui eu posso usar, e mais do que isso, por consequência disso, eu tenho que a somatória de indo de 1 até n de DI ao quadrado vai ter distribuição gama com parâmetro n e 1 sobre 2θ ao quadrado. Tá bom? Então, esse é o dilema dos testes de hipótese. A região crítica, a gente consegue isolar olhando essa razão de verossimilhanças, né? E o lema de Neyman-Pearson, no caso de duas hipóteses simples em particular, eu sei que essa vai ser a região
que vai produzir um teste uniformemente mais poderoso. Uh, mas nesse caso, em particular aqui, eu tenho que a distribuição é conhecida, então eu posso calcular a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira e encontrar um teste de tamanho exato. Então vamos lá, o que eu vou continuar aqui. Nesse caso, para testar a hipótese nula de que o Felipe está com os tiros dele igual àquela marca do cara que fez o recorde, eu tenho que calcular qual que é a probabilidade de, como é o formato da região crítica mesmo, é a somatória de DI ser maior do que lambda, né? Então eu tenho que calcular a probabilidade da somatória de DI, indo de 1 até n, de DI ao quadrado, ser maior do que um lambda zero. Eu quero fixar isso daqui como sendo o meu nível de significância, então eu vou tomar, por exemplo, que a probabilidade desse cara é zero, quando H0 é verdadeira, mas isso daqui é igual à probabilidade de uma gama, ficou feio esse gama, hein? De uma gama com parâmetros n e 1 sobre 2 θ ao quadrado ser maior do que lambda zero quando θ é 3,1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, de novo, encontrar a região crítica correspondente. Então, eu vou voltar lá no RStudio para isso daqui é de outro exercício, então deixa eu comentar aqui essa linha. Nesse caso, eu quero o quantil da gama com 0,05. Eu tenho uma amostra de tamanho 6, foram 6 tiros que eu observei, e a minha taxa é 1 sobre 0,5, né? 1 sobre 2 vezes, dividido por 3,1 ao quadrado. É isso? Deixa eu ver. Eu acho que é isso, né? 3,1 ao quadrado. Isso daqui vai ser uma taxa de 0,052 e o quantil da gama correspondente é 50,22. Então, se a soma, voltando lá para o. Deixa eu trocar as vistas aqui. Se a soma dos tiros, das distâncias dos tiros, portanto, se a soma das distâncias dos tiros for maior do que 50,22, eu rejeito H0. E aí a gente volta lá, os tiros do Felipe eu tinha marcado como 1.6, 4.4, 2.8, então eu vou observar aqui o que quer que ele tenha feito, é 1.6 ao quadrado, mais 4.4 ao quadrado, eu anotei isso em algum lugar, anotei, mais blá blá blá, mais 2.4 ao quadrado, isso daqui observado dá 68, 68,8, que é maior do que o nível do teste que eu encontrei, portanto, eu tenho evidência para rejeitar a hipótese nula. Tá? Eu rejeito a hipótese nula. Então, ele não tem uma pontuação que está compatível com o do cara que ganhou o recorde nesse caso. Ah, não, pera, deixa eu pensar. Tá errado aqui. Eu tô olhando minhas notas no caderno e estava diferente, eu já sei o que aconteceu. Eu já sei de onde eu errei. Deixa eu apagar esses trechos aqui. Por que eu errei? Porque, veja, eu vou desenhar primeiro. Eu quero que 5% de probabilidade dele ser maior do que H0. Mas nesse caso, a minha distribuição gama tem esse formato, e eu quero que a probabilidade dele ser maior do que um lambda zero seja 5%. E não, o que eu calculei ali para vocês era a probabilidade de ser menor. Então, para ser 5% aqui, vamos voltar lá no RStudio.
Tá bom, ainda bem que eu tinha feito isso antes das coisas. É, a função QGamma dá. Eu posso pedir lower tail equal false. Tá, esse era o número que eu tinha anotado aqui no meu caderno, 202.6. Uma outra coisa que eu posso fazer que é equivalente, porque o default é abaixo, então eu posso pegar aqui 95%. Então, nesse caso, como eu quero calcular a probabilidade do cara estar acima dessa taxa nominal, então eu preciso que olhando lá o sinal da minha desigualdade, eu preciso que esse cara seja maior que lambda zero, ou seja, para rejeitar, eu só vou rejeitar quando isso daqui for maior do que 202.06, porque essa é a probabilidade, a região crítica, tal que com a probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1, nesse caso, é inferior a 5%. Então, nesse caso, a minha estatística observada aqui, a soma de quadrados disso ainda é 68,8, mas isso daqui é menor ou igual do que 202. Bom, menor ou igual não, né? Definitivamente menor. Menor do que 202,6, então eu não tenho evidência para rejeitar H0. Não tenho evidência para rejeitar H0. Ok, então isso quer dizer que, na verdade, a pontuação considerando as configurações do experimento, a pontuação do Felipe não é suficiente para dizer que ele não poderia ter ganho a medalha de ouro também. Ele tinha esse grau de habilidade, considerando só a flutuação numérica. Tá bom? O que a gente tem que tomar cuidado sempre é de ver a região em que a gente vai calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer. E esse erro que eu tive aqui, que no caderno está correto, mas que eu fiz a aula ao vivo errado, agora corrigido, é bastante comum. Então é algo que vocês têm que ficar realmente alertas para vocês não tomarem essas conclusões erradas. Deixa eu ver se tem alguma coisa nos slides do Diego que a gente queira comentar. Mas ele está fazendo aqui, olha só, ele usa a distribuição gama justamente para encontrar o ponto crítico da decisão dele. Tem um exemplo aqui da beta, então ele está considerando θ contra θ1 para uma distribuição beta. Ele está assumindo que θ0 é menor do que θ1 justamente para as coisas ficarem fáceis. As verossimilhanças L0 e L1 são as mesmas. Ele não colocou. Não é uma beta, não, gente, porque ele tá usando. É uma binomial, é uma Bernoulli, né? 0 e 1. Isso daqui ele está usando colchetes, então. Por isso que eu não gosto de olhar os slides dos outros. Não é, os slides do Diego e da Iodete estão corretos. Eu é que às vezes leio distraído. Mas enfim, aqui ele tem uma decisão entre 0 e 1 das coisas. Eu não sei se vocês conseguem enxergar o que eu ilumino com o mouse. Deixa eu ver se o OBS captura. Captura. Ok. Então, eu estou querendo testar um ensaio de Bernoulli contra uma hipótese θ0 contra θ1, assumindo que θ0 é menor do que θ1, eu tenho essa razão de verossimilhanças, e daí a minha decisão vai ser tomar a razão dos caras, e se for menor ou igual do que um K estrela, que é o nível que eu estou denotando por lambda zero nas minhas contas, mas aí você consegue simplificar as fórmulas, esse termo desaparece, e aqui eu posso fixar um K estrela, qualquer que seja. Então, peraí que está esse pergunta ao assistente de IA, ocultar nessa seção, ok. Se eu pegar um K, a minha região de decisão, movendo os termos, aplico o log dos dois lados, é equivalente ao x, a somatória do xi ser maior do que esse K' aqui, né? Então, deixa eu ver, ele passou dividindo, tudo bem. Daí ele aplicou o log dos dois lados. Eu não sei porque ele trocou o sinal da igualdade aqui.
mas vocês podem fazer essas contas. Então, para testar o cara seria normalmente isso vai coincidir com o seu bom senso, né? Então, se você vier aqui no começo e pensar que a esperança de xi é n θ 0 contra n θ 1, deixa eu me reidratar só um segundo. Ah, então, a evidência em favor de θ1 é se a soma ou se a média, se o x barra for maior do que alguma coisa, né? Então, essa daqui é a região que está rejeita H0 se a soma do xi for maior do que 1 k'. E aqui, no caso, a soma do xi é binomial, então eu posso simplesmente usar o fato que eu conheço essa distribuição. Em particular, eu posso calcular isso explicitamente, mas aqui no caso discreto é um pouquinho mais complicado. A gente precisa escolher o nível de alfa encaixado com a região de decisão. Aqui acho que o Diego só está apontando que se você, no caso discreto, isso daqui vão ser saltos. Então, olha só, eu não vou ter um teste exatamente de 0.05. Se você fizer k' igual a 6, é 0.2, 0.02 e 0.078 se for k' igual a 5. Então, o que você faz, na verdade, você pode tomar um teste aleatorizado, que é algo que na prática não vejo a gente fazer isso muito, não, mas formalmente é correto, né? Seria a ideia de que você rejeita a hipótese nula se a sua estatística for maior do que 6, não rejeita se for menor do que 4, e se acontecer alguma coisa na fronteira, você rejeita com uma probabilidade compatível com com essa interpolação aqui das proporções. Você joga uma moeda e com probabilidade mais ou menos 0.6, que vai dar isso daqui, né? 0.05 menos 0.02, 0.3 dividido por 0.06, então quase um meio, né? Você rejeita a hipótese nula, mas você rejeita aleatoriamente. Se o valor da sua estatística der exatamente 5, você rejeita ou aceita às vezes. E isso a gente consegue calcular, é um teste aleatorizado. Eu não sei se vale a pena a gente gastar muita energia com teste aleatorizado, porque na prática a gente não toma isso daqui muito. Né? O que eu quero dizer é que se eu erro do tipo 1, o que eu faria no contexto prático? Eu quero um teste de 5%, e se eu fixar k' igual a 5, eu tenho 7.8, e k' igual a 6, eu tenho 0.2, fixa k' igual a 6, porque aí você garante que você está com uma probabilidade do erro do tipo 1 menor do que o nível do teste. E eu acho isso mais fácil do que fazer teste aleatorizado. Teste aleatorizado é correto, é uma possibilidade, mas eu acho que é uma discussão mais acadêmica. Quando a gente faz inferência avançada, a gente fala muito dessa possibilidade, mas eu não esquentaria muito a cabeça com isso, tá bom? Mas tem que ser conservador. Então, quando você tiver que decidir um procedimento discreto entre um cara que está abaixo e um cara que está acima do seu nível de significância, você pega o cara que está abaixo. Então, fixa como sua regra que você vai rejeitar a hipótese nula se o cara, se a binomial aqui, se a soma das binomiais for maior que 6 e não maior que 5, porque você quer manter 5% de chance de tomar o erro. Tá bom? Então, isso é mais uma recomendação pragmática. E aqui também tem uma observação que eu já fiz no início da aula, o Diego também trouxe para cá, o Diego e o Odete, de que isso daqui é um teste de razão de verossimilhanças, então isso vai ser muito útil, porque a gente vai introduzir o procedimento de razão de verossimilhanças para você obter testes. Em geral, quando as suas hipóteses são compostas, você vai precisar de um procedimento, e o que a gente vai fazer, um procedimento aproximado sempre
só para vocês saberem que se eu estou testando H0, eu vou botar assim no futuro. Se eu estou testando H0, θ pertencendo a uma região composta contra H1, θ pertencendo a uma região composta, por exemplo, θ menor ou igual que θ0 contra θ maior do que θ0, a minha razão de verossimilhanças vai ser o supremo de θ pertencendo a θ0, da verossimilhança, contra o supremo de θ pertencendo a θ1, ou também é uma possibilidade, se você não quiser introduzir θ0 explicitamente, você pega o supremo de θ pertencendo a θ0 de L de θ contra o supremo de θ em geral. Esses dois procedimentos são procedimentos de razão de verossimilhança, e esse daqui você rejeita se for menor do que um lambda zero, ou seja, se a alternativa for menor do que, tiver uma verossimilhança maior do que a hipótese nula, e aqui você rejeita se a hipótese alternativa for menor do que a hipótese nula for menor do que a versão ilimitada. E esse supremo aqui, o supremo é o máximo, o supremo de uma função é a mesma coisa que o máximo, exceto que você também está olhando nos extremos dos intervalos. Então, por exemplo, no caso de máxima verossimilhança, quando eu falava que o estimador de máxima verossimilhança de sigma tinha que considerar sigma maior que zero, o supremo você também considera o fecho, você também pode incluir o caso sigma igual a zero. Então é só uma extensão básica desse resultado. Isso daqui é o que a gente chama de razão de verossimilhanças, e a gente vai usar para construir testes de hipótese. Razão de verossimilhanças. O problema é que, em geral, a razão de verossimilhanças não é o teste mais poderoso. Ele só é o mais poderoso para hipótese simples, e tem algumas circunstâncias, como por exemplo nas verossimilhanças monótonas, que ele é o teste mais poderoso, mas em geral não. Mas ele é um teste, ele produz um teste que funciona. Tá ok? Então é isso, gente. Eu vou parar a gravação, eu vou salvar essas notas aqui como PDF para vocês lerem, e eu vou fazer o upload disso no YouTube. Assim vocês podem assistir em velocidade vezes 2. E não aguentam o meu TED, pausar e voltar e assistir quando você. Alguma vantagem tem que ter. Eu espero que essa greve acabe logo. Eu não tô com muita paciência, eu não sei o que esses grevistas querem. Certamente eu acho estranho que a proporção de votos que falaram que teve no IMEC, eu acho incompatível com o perfil do aluno do IMEC. Porque vocês, por exemplo, na estatística, vocês todos, a partir do segundo ano, já têm estágios ganhando excelentemente a valores altos, e vocês não querem ficar na universidade por muito tempo, então vocês querem se inserir logo no mercado de trabalho. Então eu acho estranho essas coisas falando de permanência, quando na verdade vocês querem formação, vocês querem se mandar. Mas enfim, de qualquer maneira, a gente vai dando um jeito aqui para essas coisas darem certo. Eu acho que ficou razoavelmente boa a aula. Então eu vou salvar isso daqui, compilar o vídeo, botar no YouTube para vocês terem facilidade para assistir. E, bom, é isso. Tomara que a gente volte logo, que eu prefiro dar essa aula presencial. Ok, gente? Tchau, um abraço.